A paz de Cristo, meus irmãos e irmãs. Neste vídeo de hoje nós iremos falar sobre o tempo litúrgico. Mas antes de iniciarmos, façamos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramai sobre nós o vosso Espírito, ó Pai, para que, iluminados por Ele, possamos compreender e viver melhor o tempo litúrgico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de falarmos propriamente o que é o tempo litúrgico, é necessário compreendermos o que é a liturgia. E para isso, o Catecismo da Igreja, no número 1069, vai nos dizer: a palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte de, em favor do povo. Na tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Essa palavra liturgia é uma palavra grega que, como fala, o Catecismo vem nos ensinar, significa uma ação do povo, ação em favor do povo. Essa palavra era utilizada em dois aspectos, no civil e no religioso. No aspecto civil, ela significava qualquer serviço que uma pessoa prestava para o outro, como, por exemplo, varrer a rua, guardar a cidade, qualquer serviço prestado para o outro. Já no aspecto religioso, ela tem um sentido do culto, todo serviço prestado no culto. Uma definição que nós encontramos da palavra liturgia é que liturgia é o mistério do culto de Cristo e da Igreja. É o mistério do culto de Cristo e da Igreja. Antes de continuarmos, é necessário compreendermos o que é mistério na liturgia. Porque a nível civil ela tem um aspecto totalmente diferente do religioso na liturgia. A palavra mistério ela vem do grego e tem como raiz mi, que do grego significa calar, emudecer. Diante do mistério, nós devemos nos calar, pois diante dele não temos palavra para explicar, para prescrever tal acontecimento. O mistério não é algo que se possa explicar, mas se contemplar. Não podemos cair no erro de pensar que em liturgia signifique mistério, algo incompreensível, algo oculto, impenetrável à razão humana, coisa secreta. Pelo contrário, na liturgia, mistério é o ato salvífico de Jesus Cristo. Ato esse que, não que eu não possa explicar, mas eu contemplo, e aquele mistério é tão grande, é algo que eu me calo, e eu contemplo aquele acontecimento. Porque diante desse ato salvífico de Jesus Cristo, eu me pergunto, como pode alguém sendo tão grandioso se humilhar e se encarnar para salvar o homem? Ele, Deus Todo-Poderoso, assume a condição de servo, de escravo, assume o meu lugar para morrer na cruz por mim, pagando os meus pecados, pagando o preço pelos meus pecados. Diante de tão grande mistério, de tanto esse acontecimento, eu contemplo, eu tento explicar que é o amor de Deus que move todo esse movimento no coração de Jesus Cristo. Ele realiza a vontade do Pai, que é a salvação do homem, mas diante de tamanho acontecimento, me faltam palavras. Eu explico, mas quando me faltam as palavras, eu me calo, eu me silencio para contemplar e deixar com que esse amor toque no meu coração. Na liturgia, há dois movimentos que Cristo, sacerdote,
ele realiza. Ele realiza um movimento de glorificação de Deus, onde ele eleva as preces e ele glorifica ao Pai, movimento anabático. E também é um movimento de santificação do homem, acontece ali na liturgia, onde, em resposta ao ato de Cristo que se oferece, que se entrega ao Pai, o Pai ele santifica o homem, é chamado de catabático. Então há dois movimentos que acontecem na liturgia: o movimento de glorificação ao Pai, e em resposta a essa glorificação que Jesus faz, essa obra de Cristo, ele responde santificando o homem. Jesus, quando ele realiza esse movimento, essa glorificação do Pai, ele não faz sozinho, mas ele está unido totalmente na liturgia. Não é só a cabeça que reza, que glorifica, mas é o Cristo total, a cabeça e o corpo, e o seu corpo místico, que é toda a igreja. Então, nós, ao participarmos da celebração da liturgia, nós precisamos também elevarmos as nossas orações, colocá-las, entregá-las a Jesus Cristo, entregar a nossa oferta, a nossa vida, para que nesse movimento dele também nós possamos ali ofertarmos. Nosso oferecimento, a nossa oração, a nossa glorificação é tão imperfeita, mas unido ao sacrifício de Cristo, unido a Cristo, que é a mais perfeita das oferendas, a mais perfeita do louvor é dado por Ele, a nossa oração, ela ganha um caráter a mais, uma dignidade a mais. Então nós precisamos aprender, como igreja, como corpo místico que somos, igreja de Cristo, fazer esse movimento também com Cristo, deixando com que Ele eleve a Deus Pai as nossas orações. Toda iniciativa, nós vemos isso, é uma iniciativa de Deus, pois a liturgia ela é obra da Santíssima Trindade. Ela foi dada a nós, a igreja, por ela, pela Trindade. O homem, então, dessa maneira, ele recebe de Deus. Ele não é o autor, o homem, mas ele é o servidor dessa liturgia. Então, ele não pode fazer aquilo que bem entender, mas aquilo que Deus, como um autor, deu à sua igreja. A liturgia é um agir de Cristo para a glorificação de Deus e santificação do homem, mediante sinais sensíveis e eficazes da graça. Sinais sensíveis esses que a água que é derramada no batismo na cabeça da criança ou do adulto que é batizado, sinal este que nós vemos, um sinal sensível, um sinal da água que cai ali e lava, que purifica, que realiza uma graça eficaz. Nós, pelo sinal sensível, é nos remetido a um sinal ainda invisível, algo que está acontecendo aqui naquela pessoa. Ela está se tornando, está se purificando por aquele sinal sensível. Mas não é simplesmente um sinal, nós não podemos cair nesse erro, de achar que é somente um sinal externo. É só uma água que cai. Na verdade, pela graça do Espírito Santo, naquele momento, aquele sinal, ele nos remete a algo. A água está caindo, a água serve para purificar. E assim também, Deus, por meio da sua graça, Ele derrama ali naquele momento e a graça da purificação acontece. Mediante a tudo aquilo que nós falamos, nós podemos resumir que liturgia, ela é a obra que Cristo realiza em favor do seu povo, atuando na igreja por meio dos cultos e dos sacramentos. Ela é o exercício do sacerdócio de Cristo na igreja. Sacerdócio esse que é perpetuado, que continua agindo através de seus ministros ordenados, que participam do sacerdócio de Cristo. Eles, na pessoa de Cristo, realizam, continuam, atualizam toda essa obra salvífica de Cristo na nossa vida nos dias de hoje. Aquilo que Cristo realizou há quase 2000 anos atrás é atualizado, não é realizado novamente,
mas atualizado no hoje de nossas vidas. Então nós fomos percebendo que liturgia, muito mais essa expressão dessa ação do povo, essa ação em favor de, por alguém, essa na liturgia, no nosso culto, a liturgia é essa ação de Cristo que age para a salvação do homem. Após entender que liturgia é algo que Cristo faz em favor do seu povo, falaremos propriamente o que é o tempo litúrgico. O ano litúrgico, que se inicia no primeiro domingo do Advento e termina com o domingo do Cristo Rei, comporta vários períodos, do qual chamamos de tempo litúrgico. Esses tempos são a vivência de um aspecto do mistério de Cristo, da vida de Cristo. Olha como é interessante. O ano litúrgico, que não inicia com o nosso ano civil, mas com o primeiro domingo do Advento, ele é dividido em tempos, que nós são 5. O Advento, o tempo do Advento, o tempo do Natal, o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa e o tempo comum. O tempo do Advento é essa espera, essa vinda. Nós apresenta sempre uma tríplice vinda de Cristo. Pois Cristo já veio na sua carne, nós celebramos a encarnação, o nascimento de Jesus. Ele veio, é o Cristo que vem, porque Ele vem a cada dia ao nosso encontro, e é o Cristo que virá, porque Ele voltará, não da mesma maneira que Ele veio, mas em glória, e voltará para chamar os eleitos para si. Então, temos o tempo do Advento, essa espera, essa expectativa, seja do Cristo que veio, celebramos isso, recordando esse grande mistério de Deus que se encarna, mas também nós celebramos a espera do Cristo que virá, porque Ele disse que voltará. Celebramos também o tempo do Natal, temos o tempo do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo e essa manifestação, essa epifania do Senhor, seja nos Reis Magos, seja no batismo, seja aos pastores, essa manifestação que Ele dá às nações. Temos também o tempo da Quaresma, esse tempo de preparação, é um grande retiro, que muitos gostam de chamar de um grande retiro. Retiro em quê? Em preparação para o próximo tempo que virá, que é o tempo da Páscoa, o tempo onde nós celebramos a vitória sobre o pecado, a vitória de Cristo sobre o pecado, a sua entrega na cruz, que aparentemente pode ser entendida por quem não conhece como uma derrota, mas na verdade Deus Pai, Ele realiza algo novo por meio do seu Filho. Pela morte do seu Filho na cruz, o Cordeiro Pascal, nós somos salvos, nós somos libertos do pecado. A sua ressurreição, Ele volta, Ele ressuscita, mostrando para nós que a morte, o pecado não tem mais vez em nossa vida, mas Ele vence o pecado, Ele vence a morte. E temos, depois do tempo da Páscoa, que celebramos esse tempo, a ressurreição de Jesus Cristo, e depois de 40 dias Ele volta ao Pai, Ele é assunto ao céu, Ele ascende ao céu, e depois celebramos como coroamento da Páscoa Pentecostes, como essa descida do Espírito Santo sobre a igreja nascente. É interessante como que Pentecostes, essa descida do Espírito Santo, como coroamento da Páscoa, porque assim como na Páscoa nós celebramos a vida nova que Cristo nos deu, e essa vida nova só é possível segundo e movido por esse Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, sobre a igreja, de uma maneira ou outra, é essa vida nova que só é possível, essa vida que Cristo conquistou para nós na cruz, só é possível através da graça do Espírito Santo.
E outro tempo na igreja é o tempo comum. É o tempo onde a igreja vai nos apresentar a vida comum de Jesus Cristo. É o Jesus que reza no templo, é o Jesus que cumpre os preceitos da lei e vai viver a partir do culto no templo, é o que ele ensina na sinagoga, é o momento em que ele está com os seus discípulos a ensinar, a formar, a mostrar paulatinamente quem ele é, Cristo de Deus. Então é um momento em que nós somos convidados a estar com Jesus Cristo, a sermos formados por ele. Então nós vamos entendendo, fazendo uma recapitulação, que liturgia, propriamente, é a ação de Cristo em favor do seu povo. E nesse tempo litúrgico, que é dividido, são vários tempos ao longo do ano litúrgico, que inicia no Advento, primeiro domingo, e termina com o domingo do Cristo Rei, e aí sim, depois começa um novo ano. Nós somos enviados, a igreja ela nos convida a viver o mistério da vida de Jesus Cristo, seja a sua preparação, a sua vinda, o seu nascimento, a sua paixão, e também nós chamados a viver no dia a dia com Jesus Cristo, os seus acontecimentos, os seus ensinamentos. E é importante nós, em meio a isso tudo, entendendo o tempo litúrgico e cada período que nós vivemos e que a igreja nos coloca a viver, para não só recordar a vida de Cristo, aquilo que ele fez, mas viver, traduzi-lo na nossa vida. Então é importante nós fazermos desses tempos litúrgicos a nossa oração. Se eu estou no tempo do Advento, a minha oração precisa ser nessa vinda, nessa espera, nessa vinda de Cristo, nessa expectativa da vinda de Cristo. Eu pedindo para que ele venha ao meu encontro, venha talvez me curar, venha me libertar, venha até mesmo me preparar para essa segunda vinda que virá. Ele já veio a primeira vez e agora nós caminhamos para a sua segunda vinda. Então a minha oração precisa ser nesse caminho. Se eu estou vivendo o tempo da Quaresma, eu não posso, claro, temos a liberdade, mas é muito mais forte eu viver profundamente o tempo da Quaresma nesse movimento de penitência, nesse movimento de preparação para quê? Para a Páscoa. Porque se nós deixarmos e cairmos no erro, nós podemos acabar vivendo mais uma Páscoa em nossa vida e não há conversão, não há mudança. E a igreja ela nos apresenta esse movimento, Deus por meio da igreja nos apresenta esse movimento para que a gente possa sempre olharmos para nós mesmos e ver aonde precisa ser mudado, onde precisa ser trabalhado. Se eu estou no tempo comum, é um momento talvez mais livre para mim ver uma espiritualidade própria, particular daquele tempo, mas também deixar ser formado por Jesus Cristo, me colocar nessa dinâmica desse discipulado de Cristo, discipulado que nunca vai acabar, até que ele volte. Enquanto eu estiver aqui na terra, nessa caminhada, nessa peregrinação, eu vou participar. Então que nós possamos viver bem cada tempo litúrgico que a igreja ela nos apresenta, para que ao longo do ano nós possamos mergulhar, ter uma experiência no mistério de Cristo, as fases da sua vida, deixando com que esse mistério toque a minha vida. Eu contemple aquela beleza daquele mistério, eu me espante com tamanha grandeza daquilo que realiza e deixe ser tocado por ele, para que essa salvação que ele conquistou para nós, como ápice no alto da cruz, possa tocar as nossas vidas, transformando-nos. Então que nós possamos deixar com que o tempo litúrgico, cada momento, esse momento favorável que Deus nos dá, toque a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.